Existe uma obra que me fez conhecer a primeira fase do luto, e não, eu não tô exagerando. Na época da quarentena eu assisti anime de romance com um maluco, e no meio de tanta coisa esquisita eu acabei encontrando Fuka. Uma história até que simples, na real, sobre um casal tentando ficar famoso através de uma banda. O problema é que o anime termina de forma aberta, então eu fui pro mangá. E malandro, eu fui tão destruído pelo que eu encontrei ali que eu larguei a obra e só tive coragem de voltar a ler depois de 2 anos. Por isso hoje eu preciso falar sobre Fuka, uma história que adora te deixar feliz, mano, só pra te jogar na valeta depois. Então, pra começar essa história, muito prazer, esse é eu e o Haruna, o nosso protagonista da vez que vive com as suas 3 irmãs. Como estudante que ele é óbvio que o bichinho vai pra escola, mas fora isso ele não faz nada na vida além de usar o Twitter e ouvir música. E pelo menos era assim, até o Yu conhecer a Fuka no meio da rua e apanhar da garota que achava estar sendo fotografada por ele no meio da correria. Pareceu meio rushado? Então, é porque é meio assim no mangá mesmo. O anime até dá uma enchida de linguiça nesse início, mas no fim a premissa é a mesma. A partir desse encontro, os dois começam a se aproximar. Nessa de conversa vai, conversa veio, o Yu descobre que a Fuka é viciada numa banda chamada Red Hogs, assim como ele. Mas diferente do nosso rapazinho aqui que só curte as músicas, a garota tem o sonho de se tornar uma vocalista de banda, assim como a vocalista dos Red Hogs. Com essa premissa explicada, parabéns, tu sabe o que acontece nos 2 primeiros capítulos da obra, e agora a gente pode falar do desenvolvimento dela, que eu vou separar por capítulos pra facilitar a minha e a sua vida. Pra gente entender o Yu Haruna, eu preciso pontuar uma coisa. Esse menino é muito tímido, e por ter acabado de se mudar pra Tóquio, ele é o total oposto da Fuka, que é cheia de amigos. Mas teve um tempo que não era assim. Quando vivia no interior, o Yu tinha uma melhor amiga. E, mano, eles adoravam brincar, ouvir música e cantar, e graças a essa proximidade, isso rendeu um apelido entre eles. O Yu era chamado de Nico, enquanto a garota era chamada de Tama, respectivamente o baixista e o vocalista da banda Red Hogs. Mas enquanto o nosso protagonista tinha uma família legal e amorosa, sua amiga tinha pais que, mesmo casados, claramente não se amavam mais, e por isso viviam brigando. Então nesse caso aqui, a amizade entre os dois era claramente um refúgio pra menininha, até o fatídico dia em que seus pais se separam e Koyuki foi levada pra morar junto com sua mãe. E já tu vai entender o porquê que eu demorei pra dizer tanto o nome dela. Essa separação foi uma nhaca pros dois, mano. Pro Yu, ele não tinha perdido só uma amiga. Aquela criança entendia ele muito bem e respeitava os seus gostos. Já a Koyuki perdia um amigo que fazia ela esquecer os problemas de casa. Tudo isso enquanto era levada quase pro outro lado do país. Essa situação fez o nosso protagonista se tornar muito mais fechado, e como resultado, hoje em dia ele tá aí, né, mano, sem muito propósito na vida e meio perdidão até mesmo sobre as coisas que gosta. Ou seria isso, né, se a Fuka não tivesse entrado na vida dele do nada. E com tudo isso dito, finalmente podemos voltar pros tempos atuais. Justamente por ter se separado da sua amiga de infância, o Yu já tinha desencanado dessa ideia de banda e música. Mas a Fuka não aceita isso e quer muito criar uma banda com ele e mais alguns amigos, onde o Yu vai ser o baixista, mesmo claramente não sabendo tocar nada. Por isso os primeiros episódios gostam de focar muito nessa parte aí, tá ligado? O protagonista treina, erra, passa vergonha, e isso é massa, tá? Porque aproxima a gente desse carinha que claramente não tá nem perto de ser um gênio. O que é diferente, né, dos outros integrantes ali da banda que a Fuka recruta. Sendo eles peças muito importantes mais pra frente da história, mas que eu não vou me aprofundar agora pra não estragar o storytelling do vídeo. O ponto é, o Yu começa a se esforçar pra acompanhar todo mundo ali enquanto se aproxima cada vez mais da Fuka e da sua amiga de infância também como consequência. E tu deve estar pensando da onde que ela surgiu. Então, a Koyuki desde o dia da separação gostaria de voltar a ter contato com seu amigo. Dessa forma, ela sem querer acha o Twitter do Yu e finalmente consegue o seu número. O da hora é que a garota ainda era aquela pessoa gente fina de uns anos atrás. O mais da hora ainda é que a Koyuki agora era uma cantora bem famosa e tinha realizado seu sonho. Por isso ela pede pros dois se reencontrarem e o protagonista aceita, sendo essa daí uma cena bem bonitinha entre eles, mas que vai levar ao primeiro conflito dessa obra. Por ser uma banda de colégio, todos os integrantes aceitam a ideia da Fuka de tocar no festival escolar. E realmente, mano, é um bom palco pra um show despretensioso. Isso se os paparazzi da Koyuki não tivessem espalhado um monte de foto dela com o Yu pela mídia. Mano, a escola tava lotada de fã da cantora querendo matar o cara, velho. Mas mesmo assim, eles não arredam o pé e cantam pra aquela multidão, vencendo a situação graças à voz incrível da Fuka e a determinação de todo mundo da banda, unindo mais ainda o grupo e consequentemente trazendo mídia pra eles. Ou seja, as pessoas que antes queriam a cabeça do Yu agora querem ouvir ele e a banda dele tocar. Mesmo eu chamando essa parte aqui de final do anime, entre aspas, eu gostaria de afirmar que é aqui que realmente o vídeo começa. Porque é agora que a gente vai cair de cabeça no motivo do título do vídeo ser o anime de romance que me deixou de luta. Com essa apresentação feita e com um pouquinho de fama alcançada, muita gente estava ansiosa pra ver eles tocarem de novo. Mas a banda não tinha nem instrumento e muito menos dinheiro. Então o que restava era um emprego de verão que, além de servir como desenvolvimento romântico pro Yu e pra Fuka, também serve pra ser o famoso episódio de praia que todo anime tem. Coincidentemente ou não, o restaurante onde a banda tá trabalhando é do ex-baterista dos
Red Hogs. Por isso era a hora de mais um showzinho dos nossos heróis, onde o Ryu ganha simplesmente o baixo do Nico, ex-baixista dos Red Hog do nada. Assim, não é que ele ganha, né? A Fuka compra o baixo e dá pra ir, mas você entendeu. Então agora eles tinham tudo, mano. A banda completa, os instrumentos e também um pouquinho de mídia, que foi o suficiente pra que a Fallen Moon finalmente fizesse seu primeiro show sério. E mano, dá tudo certo. A Fuka canta, geral se diverte e o anime termina em aberto, com o casal indo até um tempo e fazendo uma promessa de que no futuro irão tocar no maior estádio do Japão e continuarem juntos. E assim, eu não sei vocês, mas tudo aqui que eu resumi pra mim é quase um checklist como fazer um romance legal. Pega uma temática da hora, junta com um casal ali com química e um objetivo claro, velho, não deu pra resistir. Eu corri pro primeiro site de ler mangá e voei pro capítulo 36 pra poder continuar o mangá do exato ponto onde o anime para. Só que tava esquisito, mano. Enquanto no anime o casal ia junto pro seu primeiro show depois de uma trama envolvendo ciúmes, aqui a vocalista vai sozinha. Enquanto isso, todos estavam prontos pra tocar na casa de shows. Os minutos foram se acumulando e já que a vocalista não tinha um telefone, ninguém conseguia entrar em contato com ela. Enquanto isso, várias pessoas esperavam pra ouvir a Fallen Moon. Então, pra não deixar mais ninguém esperando, os outros integrantes da banda decidem tocar com o nosso protagonista, assumindo a voz que cantaria todas as músicas. E de forma inacreditável, ele vai extremamente bem como vocalista, surpreendendo a todos os ouvintes e até eu que não podia imaginar a tragédia que tinha acabado de acontecer, velho. A Fuka tinha acabado de ser atropelada. E cara, vou ser sincero aqui, mano, nesse dia foi um berreiro. Eu de verdade comecei a chorar, velho, me pegou desprevenido. Eu tinha acabado de sair de um anime fofinho e do nada eu recebi um soco na boca do estômago. O engraçado é que no momento que eu tô falando isso pra ti, eu tô vendo vários comentários de vídeo antigo sobre Fuka e geral sente a mesma coisa com razão. Tu cria uma história, acerta no casal, que já é muito difícil, faz tudo bonitinho e depois só mata a personagem que dá o nome da obra. Mano, de verdade, nesse dia eu enterrei Fuka 7 palmas abaixo da terra, com o meu coração machucadinho, sem meme, e me sentindo traído pelo mangaka também, sem meme. Eu acabei vivendo a primeira fase do luto sem nem perceber. Eu me neguei tanto a aceitar a morte da Fuka que eu fiquei exatamente 2 anos assim. No dia 23 de junho de 2023, eu finalmente tive coragem de voltar a ler esse mangá. Eu não consigo lembrar exatamente o porquê, mas o que importa é, eu abri o capítulo 37 e eu tive uma surpresa. De início, o Yu tá sentado num balanço em silêncio, até que uma criança deixa cair uma bola perto dele. Curioso pra saber o motivo do protagonista estar ali sentado sozinho, o garoto pergunta se ele esperava uma namorada. E era exatamente isso. Por sua namorada sempre estar atrasada, o Yu tá esperando ela no parque, esperando uma pessoa que não aparecia, já que o seu funeral tava acontecendo naquele exato momento. Os outros membros da banda, inclusive, estão lá se despedindo da sua amiga, mas o Ryu tava em casa, guardando o seu baixo. Nosso protagonista percebeu uma coisa: todo esse tempo dava pra ele ter feito muito mais, velho. Talvez ele podia até ter sido um namorado melhor, mas a verdade era que o Ryu não tinha coragem nem pra chorar pela Fuka. E é assim que o capítulo se encerra, com o rapaz fechando o armário e uma frase aparecendo. Com aspas, a lenda começa, tudo o que foi vivido, o relacionamento, o início da banda e até mesmo a morte, era só uma preparação de terreno. Foram exatos 37 capítulos e só agora a história ia iniciar de verdade. Por isso eu posso finalmente começar a falar dos outros membros da banda. Mikasa, Kazuya e Sara estão sentados no refeitório conversando sobre o nosso protagonista. Aparentemente ele não tem vindo à escola e muito menos visitou o túmulo da Fuka, o que indigna muito Mikasa, que sai dizendo que o melhor era deixar o Yu em paz. Enquanto voltava pra casa, ele para em um beco e lá vê o nosso protagonista todo machucado. Os dois discutem um pouco sobre o fato do Yu ser um completo covarde, mas isso não importava agora. Com um abraço, o Mikasa consola o seu amigo. Enquanto a Fuka tinha acabado de morrer, o outro sofria. A verdade é que cada um tinha uma forma de lidar com aquilo. Enquanto para alguns o que dava para fazer era chorar, o nosso protagonista vai até a sua antiga escola tentar encontrar uma última vez a sua amada. Mas obviamente não tinha ninguém no terraço, porque a Fuka nunca mais voltaria e tava na hora de começar a aceitar isso, superando, assim como eu, a primeira fase do luto. Deitado em sua cama, alguém toca a sua campainha. Ao atender, um homem loiro pergunta onde estava o seu baixo enquanto praticamente invadia a sua casa. Aquele cara era o Nico dos Red Hogs. O baixista precisava do seu instrumento, já que eles finalmente sairiam do hiato. E óbvio que o Ryu não ia querer devolver porque a Fuka tinha dado um instrumento pra ele. Mas o Nico devolve o dinheiro, afirmando que se o jovem não estava preparado para transformar o seu sofrimento em música, não dava pro baixo ficar com um cara desse nível. Naquele momento, o Ryu tinha perdido tudo: a sua namorada, a sua banda e agora até mesmo a música. O que restava era finalmente religar o
seu celular. Mas tu sabe o mais absurdo? Tinha uma caixa postal da Fuka, de alguns momentos antes dela sair de casa. E velho, eu vou ler palavra por palavra do que dizia ali. Yu, tá dormindo ainda? Hoje é o nosso primeiro show num clube. Eu acordei tão empolgada. Yu, eu tive um sonho. Estávamos em um show e haviam tantas pessoas. A Sarah tocava sua guitarra como um deus. Mikasa tocava o teclado como se fosse extremamente fácil. O Kazuya errava algumas coisas na bateria, mas você tocava o baixo que compramos juntos, no maior estádio do Japão. Eu podia ver o nosso futuro ali. E hoje é o nosso primeiro passo. Então vamos dar o nosso melhor. Eu tentarei ir mais cedo, então faz o máximo pra chegar cedo também, Yu. Com essas palavras a mensagem termina. Era apenas isso que o garoto precisava ouvir pra ter forças pra buscar o seu baixo de volta. Óbvio que uma discussão começa com o Nico ironizando o cara do nada por ter dado a louca nele. Pra ser músico precisa de muito mais convicção que isso. Como resposta, o Yu arrebenta o celular no chão. Ele não precisava daquilo. O que o garoto precisava era do seu baixo e da sua banda de volta. A primeira coisa ele tinha, agora só faltava buscar os seus amigos. O que não seria nada fácil. A Sarah tava tocando guitarra com outra banda e fez novos amigos. E não tinha nexo nenhum largar tudo isso do nada. Mesmo assim, o nosso protagonista diz que vai continuar insistindo, porque sem ela não faria sentido. Mikasa também não podia viver da música. O seu pai tinha decidido o seu futuro. Escolher tocar o teclado seria renegar a sua própria família, mas sem ele também não faria sentido. O Kazuya não podia viver da música. Tendo recebido uma bolsa pra faculdade, largar o atletismo seria praticamente pedir pra jogar o seu futuro no lixo. Mas você já sabe que sem ele também não faria sentido. Por isso, o Yu termina a sua primeira música e pede pra tocar com todo mundo ali uma última vez. E realmente, seria a última vez se eles não tivessem sentido a mesma coisa. Ninguém ali queria abandonar a música de verdade. Sarah então decide largar sua atual banda e voltar. Mikasa renega sua família da mesma forma que o Kazuya renega o atletismo. Tudo isso pra encontrar o vocalista no terraço onde Fuka costumava ficar. Geral ali acreditava que dava pra chegar longe se fosse os quatro. Por isso, finalmente voltamos ao ponto de partida da obra. Mas com uma diferença gritante. O que antes era um romance padrão, com algumas pitadas de High School Musical, agora era uma história sobre pessoas diferentes que lidaram com o luto de formas diferentes, mas que perceberam que superar não é esquecer. Superar é utilizar tudo que aquela pessoa te ensinou pra te fazer mais forte e, nesse caso, te fazer alcançar o máximo do potencial que nem você sabia que tinha. E assim, eu podia facilmente continuar contando o que acontece a partir daqui, mas eu vou parar. Não porque eu não sei como fazer isso, mas sim porque vai ser uma experiência muito mais da hora se tu pegar pra ler essa história do início ao fim. Mesmo eu já tendo te dado spoiler do início inteiro, né? Mano, my bad. O importante é, a partir daqui essa história é só pra cima e com certeza vale muito a pena pra te ler. É uma obra perfeita? Não, mas é muito boa, velho. Aproveitando também que estamos no final do vídeo, eu peço seu like e inscrição porque é meu papel como youtuber te pedir isso. E se tiver alguma obra que tu acha que vale a pena eu trazer pro canal, pode comentar aí que com certeza eu leio. Na tua tela agora vai estar aparecendo outro vídeo sobre uma obra que eu gostei bastante, que talvez consiga te surpreender, e se pá que é isso. Muito obrigado por assistir até aqui e tenha uma boa noite de sono.